Boa noite, caro aluno. Seja bem-vindo ao nosso curso de discursivas para auditor fiscal da Cefaz Bahia. Guerreiro, guerreira. O senhor quer morar na praia, né? A senhorita quer ir lá na praia, a senhora quer tomar um sol na praia. Vocês estão certos, né? Vamos tratar aqui na nossa aula demonstrativa como vai ser o nosso curso, quem vai ministrar esse curso. E já vamos aprender como escrever discursiva, né? Alguma coisinha, vamos trabalhar em cima. Eu sou o professor Thiago Rosler, tenho o site Gol Tributário, onde leciono, sou auditor do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, moro em Cuiabá, sou gaúcho, fiz alguns concursos, obtive algumas aprovações na área fiscal e estarei junto com você e lhe convido para conhecer o nosso curso. Apesar das poucas vagas restantes, né, a gente lançou com 20 vagas na sexta-feira, hoje é segunda, praticamente encerradas as vagas, mas a gente fez essa aula demonstrativa para aqueles que não conhecem, de repente para um próximo certame, né? Para a nossa aula demonstrativa, pessoal, eu programei aqui um roteiro, né? Então, vamos aí para a gente ver como que a gente vai trabalhar isso. Então, a gente tem aqui uma capa, né, pessoal? Uma capa com a capinha aqui do nosso curso, tá? O nosso curso, vou falar um pouquinho mais sobre ele. Aqui temos o farol da barra, pessoal. Olha aí que beleza. Olha aí, pessoal. Temos aqui o pelô. Linho, para quem gosta aí. Olha aqui para mim, volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Senhor que é concurseiro, já está aí pulando o carnaval na Bahia, né? Porque a gente está no meio do carnaval. O senhor, como acredito que a maioria da turma que já comprou, né? A gente já tem praticamente 15, 16 alunos confirmados, com as suas vagas confirmadas. Você deixou de ir ao carnaval, né? Para poder desfrutar os próximos carnavais aí na Bahia. É uma boa, né? Eu acredito que os senhores estão focados e a gente vai conseguir aí fazer um bom curso. Pessoal, vamos lá, vamos trabalhar aí um pequeno roteiro que eu programei aqui para vocês. Então, me chamo Thiago, né? Eu leciono legislação tributária e direito tributário, certo? No Gol Tributário. Certo? Acesse lá. Também sou professor colaborador do Gran Cursos. Inclusive, volte aqui. Inclusive, lá no Gran Cursos, a gente está com um curso de Direito Tributário. Lá não, me parece que não vende a disciplina isoladamente, né? Mas o meu curso de Direito Tributário faz parte do pacote dele, do pacote da Cefaz Bahia, lá do Gran Cursos. E também estou com uma turma presencial aqui no CERS, né? Complexo de Ensino Renato Saraiva. Então, aqui no CERS, Cuiabá. Então, faço minha aula de Direito Tributário lá no CERS. Pessoal, eu também gostaria de falar para vocês que eu já acumulei uma certa experiência, né, na área de discursiva. A gente fez cursos discursivos para o ISS Teresina e para o ISS São Luís do Maranhão. O São Luís foi até o professor Rafael Vilches, fez algumas correções, eu criava os pareceres, fazia correção individualizada e dava feedback para os alunos, e ele corrigia em vídeo essas questões. O curso ficou excelente, ficou muito bom. E a banca de vocês é a FCC, então assim, a gente tem essa experiência já de Teresina, já de São Luís, e a gente trabalhou exatamente essas matérias, né? CTN, a legislação tributária específica, né? Naquele caso foi naqueles casos foram municípios, agora a gente vai trabalhar estado, mas a gente também trabalhou o ICMS, que caiu lá também. Então a gente acumulou um know-how aí para poder lhe ajudar nessa área, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Então,
como que vai ficar aí o nosso roteiro, né? Como que vai funcionar o nosso curso. Essa aula demonstrativa a gente está com esse roteiro aqui, certo? E após essa breve apresentação aí, que não deu 5 minutos, né? A ideia não era falar sobre mim, mas sim sobre o curso. A gente tem algumas informações que precisam ser passadas para os senhores, né? Eu destaco aqui as 4 correções, tá? Individuais com feedback personalizado padrão FCC. Vou falar um pouquinho sobre elas aqui, né? Eu destaco aí o modelo adotado do nosso curso, com 39 questões, com espelho, mais ou menos 3 de cada um dos 11 temas, certo? Essas 4 questões que vão ser entregues, né, com feedback individual, eu vou trabalhar elas em vídeo. Então, eu vou estar trabalhando essas questões em detalhes, né, em vídeo, assim como a gente já vai trabalhar 2 questões na aula de hoje. Então, nesse bloco ainda aqui, nesse arquivo que você está vendo, não sei se você está vendo no site ou se você recebeu no YouTube o arquivo, pelo WhatsApp o arquivo, enfim. A gente vai estar trabalhando já agora a legislação e eu já vou lhe mostrar como escrever discursivo. A gente vai fazer um passo a passo aqui e ao longo do curso a gente vai aperfeiçoar esse passo a passo. Vamos voltar aqui para uma informação importante, né? A gente vai ter uma aula bônus de auditoria. Importante. Essa aula vai ser aí com o professor Tonivan Carvalho. Tonivan Carvalho, que já está aí careca de lecionar auditoria, professor de estratégia, professor de diversos colaboradores do TEC, concursos, enfim, a aula vai ser, essa aula em vídeo, né, vai ser uma aula em vídeo, onde ele vai corrigir a peça, quando eu falo peça é questão discursiva, né, uma questão prática, e ele vai trabalhar os conceitos. Pessoal, aqui ainda no nosso roteiro, né, a gente já teve a apresentação, agora a gente falou um pouco do curso, a gente vai já entrar no passo 3 aqui, que vai ser como escrever a discursiva. Eu vou falar para você sobre a ordem direta da frase, início, meio, fim de um texto, né. Vou trabalhar com vocês a metodologia da premissa maior e metodologia da premissa menor, muito utilizada aí para a gente fazer questão discursiva, né, testada, né. A gente vai trabalhar os 10 mandamentos. Na verdade, eu só vou comentar que eles existem e eles estão lá na nossa aula demo. São 10 coisas que a gente tem que seguir como uma regra, como princípio para escrever uma discursiva, tá? E vou falar ainda, né, de objetividade. Por fim, na prática, a gente resolve 2 questões. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, os editais da FCC e das bancas, eles não vêm trazendo em detalhes como é a penalização, como é a nota de língua portuguesa. Por exemplo, a sua questão, ela valerá 40 pontos. Não há no edital dizendo que um acento errado vai dar isso, uma coesão ruim vai tirar isso, vai tirar um número X de pontos. O que a gente tira de conclusão? De que a língua portuguesa não é um aspecto tão importante. Então, se você é uma pessoa que já escreve razoavelmente bem ou razoavelmente mediana, não perca seu tempo indo atrás de estudar regras de como fazer um texto, tipos de texto. Não, você deve estudar o conteúdo e vir aqui comigo no curso, porque no curso a gente vai trabalhar uma metodologia para que você consiga, da melhor maneira, escrever de uma maneira ordenada, objetiva, sequencial, lógica. E o melhor de tudo, você vai responder o espelho, você vai dar aquilo que o examinador está querendo ler, você vai escrever e ganhar o ponto. Isso é o importante. Não se preocupe, então, se você é ruim de português, ruim, né? Não se preocupe com isso, não se preocupe em cometer alguns erros. Então, troquei o S, C cedilha, troquei o LH por LI. Esses pontos, logicamente, a gente deve procurar não errar, né? Mas eles não serão o diferencial em sua prova. Então, desde do auditor fiscal para Porto Alegre, que eu vi redações horríveis, péssimas, com notas boas, e tinham erros grotescos.
E eu vim reparando em todos os concursos notas boas, quase máximas, por exemplo, com erros de português. Então a banca não está interessada se você é um grande escritor de português, a banca está interessada se você soube pedir aquilo que o enunciado trouxe, se você soube responder com a matéria, certo? Vamos então aí para o nosso continuação do nosso slide. E aqui eu trouxe alguns slides só para ilustrar, né? Esse aqui é o nosso website lá do Go Tributário. Eu convido a todos que possam conhecê-lo. A gente tinha, quando eu tirei esse print, 8 vagas, né? Agora a gente só tem, não é mais 8, agora são 5 vagas restantes. Então, das 8 para 5, né? Isso é segunda-feira, a data de gravação desse vídeo, 03/3. Provavelmente vão se encerrar aí até a sexta-feira dessa semana. Eu também tenho, pessoal, o curso de legislação tributária, ele está, tipo assim, 90% pronto, né? Então, para a primeira fase, porque eu tive uma turma no passado, né? Então, esse curso eu vou estar adicionando já essa semana as aulas, né? A primeira aula ele vai tratar do ICMS na lei estadual. Depois a gente vai ter IPVA, ITCMD, enfim, as aulas, a maioria delas estão prontas, né? A única aula realmente que tem que ser feita, né, é a aula do PAT, que vai envolver aí o decreto estadual e o Código Tributário Estadual da Bahia. Esse que você está conhecendo agora é o nosso curso discursivo da Cefaz Bahia. E com ele você vai aliar, né, um método de estudo em que você vai começar lá na legislação tributária. Então ele vai começar lá na legislação tributária, você vai trabalhar na legislação tributária questões, né, através do PDF. Lá nessa minha aula, né, eu trabalho uma metodologia com fichas de estudo e mapas mentais. Basta você acessar lá a aula demo que você vai entender. E aí você consegue, com o estudo da legislação, com o preenchimento de fichas, tomando muito café, com um envio de questões no WhatsApp, que a gente vai ter na reta final, aí em torno de 100 questões, mais ou menos 10 por tema, então 110 assertivas, certo ou errado, que a gente manda lá no WhatsApp, para que o aluno vá revisando, vá treinando, para fazer assim uma revisão mesmo, né? Você deve descansar bem, logicamente, e também você vai ver aqui as nossas correções de vídeo para discursiva, né? Fazendo tudo isso aí, logicamente, você vai fritar o cérebro, mas, cara aluno, vai dar tudo certo, tá ok? Vai compensar uma boa nota. Os alunos que estudaram comigo antes têm dado certo isso, certo? Eu preparei também para vocês, pessoal, uma apostila, e aqui eu destaco, né, que ela é gratuita. Basta você acessar o link, ela é gratuita, né? Basta você acessar esse link aqui, ou você clicar na imagem que está aí no material de apoio, certo? E aí você vai ter acesso aos 11 itens que estão lá no seu edital, né? Se a gente vir aqui e ver aqui, vão ser 11 itens, 11 leis, um edital bastante pesado, né? Um breve comentário aqui, né? O seu edital trouxe em legislação tributária todas as leis dos tributos municipais, né? Então a gente tem lei do ICMS estadual, do ITCMD, do IPVA e das taxas. Ele trouxe ainda o Código Tributário Estadual da Bahia, onde a gente tem algumas breves disposições sobre contribuição de melhoria, e caiu na discursiva de São Luís, né? E também ele trouxe outras leis, né? Engraçado, ele trouxe uma lei complementar 116, a lei do ISS, que é de competência do município. Então a gente vai ter que trabalhar uma questão, né? Fazendo esses conceitos, né, dessa lei, fazendo os conceitos do ISS, misturando com o ICMS, misturando com o PAT. Ele trouxe o decreto do PAT, o PAT ele está previsto no decreto e também lá no Código Tributário Estadual da Bahia. Você vai ver que o Código Tributário Estadual está metade revogado e metade valendo. E ele trouxe ainda o Simples, que é um assunto bastante complicado.
a gente já tem uma aula pronta disso aí para publicar no curso de objetiva, né? A gente vai trabalhar um parecer muito bom. Eu falo parecer é uma questão discursiva robusta, com muitas informações para o auditor resolver, que é o tipo de questão que nós esperamos na prova. Trouxe ainda a lei do ICMS, que é a Lei Candir, Lei 87, e também trouxe a Lei 24, que é a Lei do CONFAS. Então, um edital muito grande, né? Ele trouxe 11 itens, né, pessoal? E a gente vai conseguir tratar um pouco sobre cada um deles, dando uma ênfase, lógico, ICMS, processo administrativo tributário, direito tributário. Por que direito tributário, professor? Se está em legislação tributária? Porque cai o Código Tributário Nacional dentro de legislação tributária. Então, a gente vai precisar trabalhar também a legislação tributária. Continuando aqui, pessoal, como que vai funcionar o nosso curso, né? Então, já dei as informações, 4 correções com feedback, 39 questões comentadas com espelho, 4 questões corrigidas em vídeo, aula bônus aí de auditoria, né? Então, a gente vai trabalhar esses pontos aqui, vou mostrar para vocês como que vai funcionar, né? No curso, pessoal, o aluno ele vai receber uma tarefa que já está disponível na aula demonstrativa e ele vai responder essa tarefa, né? Ele deve responder sem consulta, né? Tentar fazer o máximo que conseguir. Ele vai desenvolver e vai digitar no Word, por exemplo. Aqui é uma resposta, né, de uma questão. Olha como ela é grande, né? Ele digitou no Word e envia por e-mail. Certo? Depois ele recebe um feedback, que é esse que vocês estão vendo, com todos os comentários, né? Nesse caso, essa aluna só tinha bons comentários, né? Bem observado, perfeito, porque essa aluna, ela atualmente, ela é auditora, né? Auditora do ICMS Maranhão. Ela passou lá e já foi nomeada. Então, essa aluna estava cursando o curso para Teresina, foi muito bem, gabaritou algumas questões, ela foi muito bem na prova e acabou também indo bem no Maranhão, né? E foi nomeada por lá. Ela é daquela região, estava caçando concursos fiscais por lá e foi bem. Repare, pessoal, no espelho que temos, esse espelho ele é muito aproximado daquilo que a FCC traz. Então, espelho, muito importante, estilo FCC, lógico. Esse é um dos diferenciais do nosso curso, certo? Pessoal, toda vez, e agora vou voltar aqui para mim, né? Toda vez que você receber uma questão, você vai receber uma tarefa. Então, na aula 0, essa aula é em PDF, tá? Esse vídeo é um vídeo de apoio à aula. Na aula 0, você vai receber a tarefa número 1. A tarefa número 1 já é sobre o tema, né, do Código Tributário Nacional e Código Tributário do Estado da Bahia, que é o que vai ser trabalhado na aula 1. Você só vai receber a correção quando expirar o prazo para que você envie a tarefa número 1, que é 11 de março. Então, quando você enviar para mim, após esse envio, eu vou liberar a aula 1. A aula 1 vai trazer, né, 3 questões mais ou menos de cada tema. Então, 3 do CTN, 3 do Código Tributário do Estado da Bahia. Vamos trabalhar essas questões para a gente estudar juntos, né? Para estudarmos juntos e para estudarmos como construir a resposta delas. Essas 3 questões de cada tema, elas vão ter proposta de redação. Isso é, eu vou escrever ou eu vou pegar uma resposta que tenha tido uma boa nota e adaptar e vou colocar para você ver modelos de escrita. E com isso você vai, por imitação, conseguir trazer aí um nível, conseguir trazer uma melhoria para a sua escrita. Você vai notar claramente da primeira tarefa que você me enviar para a última um avanço absurdo. E é por isso, pessoal, que está aí o Homem de Ferro aí, né? Você aqui, antes da aula, você aqui trabalhando, evoluindo, até você chegar aí no seu melhor nível, né, para fazer a prova. Então, a hora de tomar porrada, a hora de tomar crítica vai ser agora no curso, né? O detalhe importante, né? O detalhe importante é o seguinte, você só envia a tarefa número 2 após receber a tarefa número 1. Por isso que a gente tem um número limitado de 4 correções, né? Em São Luís a gente fez 8 correções, eram 4 peças, 4 questões. Aqui a gente vai fazer só 4 correções
para que dê tempo. Então, lá em São Luís, a gente teve 20 alunos, né, com uma desistência na turma, tivemos apenas uma reclamação e 19 elogios. Essa reclamação foi de prazo, né, o prazo era muito apertado no edital. Foi solicitado mais ou menos o seguinte, que o aluno só enviasse a próxima questão depois de receber a primeira. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Isso foi tentado fazer lá também, mas lá o prazo era muito curto, então nem todas contemplava isso, né? Mas conforme eu falei, a aceitação foi máxima, né? Foi muito bom o desempenho e a gente vê as notas dos alunos ao final, né? Vamos voltar então para o nosso curso, agora que você só sabe que só vai enviar uma questão depois de receber o feedback, ou seja, você vai poder aplicar as melhorias, né? E vai ser muito importante porque já na primeira questão a gente vai ter muitos aprendizados, né? As 4 questões corrigidas, pessoal, devem se tratar do CTN, né? A primeira já engloba também o CTE. Vocês vão ver que é necessário dar uma estudada no Código Tributário da Bahia e a gente vai trabalhar em aula. Pela relevância, né, a gente obrigatoriamente tem que trabalhar uma questão de ICMS. E, pessoal, a Banca FCC, ela fez o concurso de Pernambuco e tem uma discursiva muito difícil que eu vou trazer resolvida para vocês. É realmente bastante difícil aquela discursiva. Vamos ver vamos resolvê-la, né? E adaptar para ver o que se aplica para vocês, porque a gente tem que tirar a Constituição Federal, né? Tem que deixar só a Lei Candir e a Lei Estadual. O chute principal, pessoal, é que se misturem conceitos de ICMS e de processo administrativo tributário. Isso aí, com certeza, é a melhor pedida para fazer essa prova, né? Vamos voltar aqui no slide. Por isso que a gente vai trabalhar ICMS, tá? Depois a gente vai trabalhar o Simples Nacional, que está no seu edital da seguinte maneira, Lei Complementar 123. Nessa questão, pessoal, do Simples, a gente pode jogar alguma coisa de ICMS, de ISS, misturar e trabalhar talvez também um PAT misturado. E a gente tem que trabalhar uma questão discursiva sobre o PAT, né? Como é que seria essa questão discursiva, professor? Seria mais ou menos assim, você está atuando em um PAT, existe um PAT, né, um contribuinte pugnou um lançamento sobre um tributo qualquer, tributo estadual, e cai na sua mão para você dar uma opinião, né? E quando a banca lhe pergunta uma opinião sobre tributo, você tem que dizer se tem que pagar ou não, quanto é, o prazo, enfim, você tem que se posicionar. Então, mais ou menos isso. Então, um apanhado geral do nosso curso, tá? Aqui a gente já passa para o nosso roteiro número 3. Essa aula realmente é rápida. Só um apoio da aula demo. Lembrando que essa aula ela está toda lá no PDF em detalhes, né? Aqui eu trouxe algumas coisas para ressaltar para os senhores. Você deve ir lá no PDF estudar. Então, pessoal, ordem direta da frase. Pessoal, quando você vai escrever alguma coisa, você deve buscar aquela ordem direta que mais ou menos assim, né? Sujeito mais verbo mais objeto. Objeto é o complemento do verbo, né? Então você vai falar o curso de discursiva, que vai ser aqui o sujeito, abordará ou tratará, digamos, né? Que vai ser o verbo, dos seguintes temas. Você não deve inventar, esse é o jeito certo, tá? Você não deve inventar de misturar, jogar as coisas no início, misturando e alterando a ordem direta da frase, porque a ordem direta da frase é aquilo que é o mais simples. Então você fala, a casa é bonita, você não vai falar bonita é a casa. Então um grande exemplo que a gente tem é ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Qual que é o sujeito, qual que é o verbo? Dá uma olhadinha lá na aula em PDF para você entender essa dica, tá? E vamos seguir aqui. Pessoal, início, meio e fim, né? Parece meio óbvio,
Parece meio óbvio de dizer isso, mas a gente deve tentar, dentro do possível, fazer uma introdução. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, porque a gente tem um tema muito importante que a FCC vem cobrando, que é o relatório. Então, isso aqui a gente vai ter um slide específico para tratar disso. Certo? Você deve fazer um e-mail, pessoal, em que você puxa um link da introdução, certo? Você vai desenvolver ideias, argumentos que o levem para que você conclua algo, certo? Como que você vai fazer isso? Esse meio, né? Essas ideias, esses argumentos. Aqui você vai trazer a ideia da premissa maior e premissa menor, certo? A professora, o que é isso? A Maria do Rosário aí, né? Falando, mas o que é isso? Mas o que é isso? Tem um vídeo dela, né? Repetindo isso. Pessoal, virou meme, né? Pessoal, premissa maior é o argumento principal. Quando a gente fala de premissa, a gente está falando de um fundamento que o leva a concluir algo. A grosso modo, seria isso. Vamos ver na prática aqui, certo? Qual que é a premissa maior e menor com uma questão. A gente vai ver em seguidinho aqui nos próximos slides. Mas eu lhe adianto que a premissa maior é aquilo que é mais importante, é aquilo que é indubitável, aquilo que não se pode duvidar. A premissa maior, ela vai ser algo que estará nas leis que estão contempladas no edital dos senhores. Então, por exemplo, se a questão lhe perguntar sobre o fato gerador de algum tributo, você vai dizer que o fato gerador, por exemplo, do ITCMD é a doação de um bem imóvel, certo? E esse fato gerador ele está previsto na lei. Então, essa é a premissa maior. Por que incide tributo? Qual é a premissa maior? Ele vai te dar um caso prático, vai perguntar incide ou não tributo. Você vai falar incide. Mas por quê? Qual é a premissa maior para incidir? Incide porque há um fato gerador previsto lá na lei, certo? Que é doar bem imóvel. Mais ou menos isso. A gente vai ver agora numa questão, fica mais fácil de entender. Vamos voltar aqui também para o slide. Pessoal, a premissa menor seria um argumento, então a premissa maior seria um argumento mais importante. E a menor seriam argumentos menores, secundários. Certo? Então você vai iniciar um texto com a introdução, vai chegar ao seu meio, onde você vai desenvolver um argumento principal. Então, principal, que é a premissa maior. Se couber, né, você vai falar outros argumentos, secundário, para depois concluir lá se incide tributo ou não. E a gente vai trabalhar bem isso na prática, tá, pessoal? Pessoal, objetividade. A gente deve ser o mais objetivo possível, não é à toa, né, que a banca ela vai lhe dar um número limitado de linhas para que você escreva, certo? E a gente vai tratar também de ganhando pontos a questão do relatório, né? Vamos fazer um exemplo aqui da premissa maior e a premissa menor. Pessoal, incide IPVA sobre embarcações e aeronaves na Bahia, faltou aqui, né? Vou escrever aqui no slide, na Bahia, incide. Essa é uma pergunta simples para a gente trabalhar um pouco disso. Qual que é a premissa maior? A premissa não incide, a premissa é o porquê não incide. Então você sabe, você que está estudando, se você não sabe ainda, você vai saber ao longo do nosso curso, não incide IPVA sobre uma aeronave, por exemplo. Por quê? Porque é um entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal. Então, tá aí a nossa premissa maior. Ou ela vai estar na lei, ou ela vai estar na Constituição Federal, mas no seu caso, não cai a Constituição Federal, então ela vai estar na lei, ou em algum entendimento do Poder Judiciário. Então, você vai responder, não incide IPVA sobre embarcações e aeronaves, devido ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que afasta da incidência dessas embarcações e aeronaves um imposto sobre propriedade de veículos automotores. Mais ou menos isso. Qual seria, então, um argumento menor? O que seria? Você pode discutir, por exemplo, que
como o fato gerador é possuir, né, ter a propriedade de bens, veículos automotores, você pode dizer que uma embarcação ou uma aeronave não está incluído dentro desse conceito. Esse seria um argumento mais fraco, e nesse caso específico nem seria interessante colocá-lo. Então a gente tem que saber que nas nossas questões, principalmente naquela questão que você não tem certeza, né, você, a premissa maior, e você não sabe exatamente o que responder, então você vem puxando vários argumentos para tentar achar a questão da premissa menor, tá? Na Bahia, tá, tem previsto na lei, não exatamente que sobre embarcações e aeronaves, mas tem a alíquota de 1,5%, já anote aí, né? Então, na Bahia, a alíquota, vamos escrever aqui, alíquota 1,5%, está lá no inciso 3 do artigo 6º da lei 6348 de 91, e está lá, né? Mas não, a gente sabe que por causa do entendimento do Supremo Tribunal Federal não incide. Vamos voltar aqui para o slide. Então, a premissa maior é que não incide IPVA sobre embarcações e aeronaves. A premissa maior a premissa menor seria você trazer argumentos menos importantes e aí eu abro aqui um detalhe, né? Nem sempre haverá, certo? Nem sempre haverá a questão da premissa menor. Vamos avançar, pessoal? E para falar um pouquinho de objetividade, né? Para falar sobre objetividade, a gente pode, para saber assim como escrever, a gente pode ver exemplos de como não escrever. Então, você não deve ser o fiscal enrolão, um concurseiro enrolão. Você lembra do personagem Rolando Lero? Que ele ficava enrolando e não falava nada. Ah, amado mestre. Pois é. Veja só esses exemplos, pessoal. E esses exemplos eles estão no manual da Presidência da República. São exemplos de como não escrever. Olha que interessante, tá? A gente tem aqui 6 colunas, 3, 6, 7 colunas e algumas linhas, né? A gente pode juntar, faço o teste aí dessa casa, vou fazer com vocês. Qualquer célula da primeira coluna, a gente pode percorrer qualquer caminho entre as colunas, ao final a gente vai formar uma frase aparentemente bonita, bem escrita, que não fala nada. Quer ver? Olha que interessante é isso. Então a gente vai aqui, a necessidade emergente, por exemplo, né? Uma que parece aqui, reconduz a sínteses, o redirecionamento das linhas de tendência em ato para além das contradições e dificuldades iniciais, evidenciando e explicando, no contexto de um sistema integrado, a transparência de cada ato decisional. Pessoal, não falou nada. Não falou nada. Vamos ver um outro exemplo? Olha essa aqui, ó. O critério metodológico prefigura a superação de cada obstáculo e ou resistência passiva, a pontual correspondência entre objetivos e recursos no interesse primário da população, não assumido nunca como implícito na medida que isso seja factível o aplanamento de discrepâncias e discrasias existentes. Você está vendo? Você está vendo como usar palavras complicadas não é bom? E aí vai aquela crítica, né, ao STF de antigamente, né? Eles faziam poesia e não decisões judiciais, aqueles espetáculos, uma disputa de quem escreve mais rebuscado que o outro. Pessoal, isso é lá por direito e nem lá. Isso é um pouco, na verdade, isso é um pouco, é muito ruim você tentar trazer palavras latinas, em latim, né, principalmente, figuras de linguagem, palavras muito rebuscadas, né, que não vão agregar ao texto só para parecer que você escreve mais bonito. E isso no direito é uma das coisas que mais acontecem. E assim, advogados e juízes
pode ver que quando se tenta escrever bonito não sai bom. Você pode pegar qualquer sentença, você vai ver que ela não é bem escrita, principalmente sentenças, porque elas são produzidas em massa, enfim, você não tem ali uma ordem direta, uma objetividade, um sequenciamento. Estou falando de sentenças judiciais, né? Você tem palavras estranhas, palavras esquisitas, e a gente quer escrever básico, a gente quer fazer ba, a gente quer juntar sílabas. Então a gente quer falar que o tributo deve ser pago por quem, em quanto tempo, quanto deve ser pago, por que deve ser pago, qual é o fato gerador dele, por que foi originado o crédito tributário. Então a gente deve se ater a aspectos desse tipo. Tá ok, pessoal? Vamos voltar aqui para o slide e vamos avançando. Pessoal, vamos aprender aqui a ganhar alguns pontinhos, né? E aqui eu vou mostrar para vocês questões da FCC. Em São Luís, ela teve essa particularidade de que a questão prática tinha o nome de decisão. Em Teresina era decisão, certo? Então, em Teresina, a gente usa essa expressão carinhosa THE, e São Luís do Maranhão, a gente tinha o nome peça prática. Pessoal, em nenhum dos dois casos existia na legislação local um nome, então a decisão ou um modelo, né? A decisão se faz assim, ou a peça prática se responde assim. Não, a banca criou isso e o aluno teve que se adaptar. Agora note que a banca ela pediu um relatório e ela o pediu de maneira expressa. Vamos ver? Lá no final, você, e aqui eu vou pegar aqui uma marca-texto pra gente. Você, na qualidade de autoridade administrativa, deverá analisar o referido pedido, proferir decisão fundamentada sobre a procedência ou não. Agora, olha só, essa decisão deverá conter um breve relatório. Pessoal, olha que importante isso aqui, pessoal. Breve relatório. Isso foi Teresina. Um ano e pouco depois, a gente chegou para uma peça prática em São Luís e, novamente, a gente veio e, ao final, com base em todos os argumentos, Paulo, que é o contribuinte, requereu alguma coisa. Com base nisso, o candidato, na qualidade de autoridade julgadora, deverá elaborar uma decisão, e o relatório. De novo, relatório. E aqui eu ressalto, pessoal, relatório ele é uma introdução. Vejam que esses enunciados eles trazem uma série de informações, né? Vamos pegar algumas assim, ó. Vamos lá. Vamos pegar algumas para a gente ver. João da Silva, contribuinte do IPTU, no município de Teresina, protocolizou o seguinte requerimento. Aí ele vem o requerente, é proprietário de um único imóvel, O requerente ainda é ex-combatente da Força Expedicionária. Vamos ficar só nessas duas informações aqui. Em São Luís, pessoal, a mesma coisa. Uma série de dados que você teria que organizar depois. Agora, isso aqui, pessoal, são os espelhos. São os espelhos da banca, né? Os espelhos de prova. Pessoal, essa prova aqui ela tinha 60 pontos, né? Mais 20 de duas questões que a banca trazia e dava 100. A mesma coisa aqui, mais 20 dava 100. Repare que essa prova tinha 60 pontos e o relatório, pontuação máxima, relatório era de 12. Pessoal, 12 de 60 era 20% do parecer. Pessoal, 1/5 da pontuação do seu parecer, 20 pontos, 12 pontos, perdão, aproximadamente 10% do valor total da prova discursiva você conquistaria unicamente repetindo os elementos que a banca trouxe no enunciado. Quer ver? Então vai lá o relatório dizendo tudo que o enunciado já disse. Ele não traz aqui nenhuma análise.
ele apenas narra. Olha só, a presente decisão versa sobre o pedido de reconhecimento de isenção, papapá. Ou o requerente afirma que é proprietário de um único imóvel. Opa! Assevera também que é ex-combatente da força expedicionária. Opa! E por aí vai, pessoal. Cada coisa aqui ele ia ganhando mais ou menos 3 ou 4 pontos. Tenso, hashtag tenso. Você viu, muitos alunos perderam esses pontos e não tinha como buscar esses pontos porque eles não pegaram e não repetiram o enunciado. Então já é uma metodologia que a gente vai aprender aqui de repetir o enunciado. Vamos voltar para o slide. Pessoal, aqui era mais tenso em São Luís, o examinador foi mais preguiçoso ainda. Ele jogou 18 dos 60 pontos, pessoal. 18 dos 60 pontos. Então, como você vai proceder? Como que vai proceder? Você vai buscar em questões grandes, como essas que eu lhe apresentei, onde são dadas uma série de informações, você vai retomar todos os dados do enunciado, certo? Todos, pessoal, você vai vir a questão, por exemplo, né? A questão trata do pedido de isenção protocolado por fulano de tal em vírgula em que afirma ser proprietário de único imóvel, Opa, vamos lá. Além disso, é ex-combatente, e aí vai. Com isso, pessoal, você vai buscar aí em torno de 10, 15 pontos, e isso também é uma introdução. Você vai falar o que a pessoa falou, ou o que a banca trouxe no enunciado, e você vai repetir tudo o que ele afirmou. E essa vai ser a sua introdução. Depois você vai para o meio, né? E aí você vai começar a analisar cada uma das coisas. Então, fulano de tal, conforme afirmado anteriormente, fulano de tal afirmou que é ex-combatente. Ou seja, ele se enquadra em um dos casos de isenção, um dos requisitos de isenção para IPTU. Mais ou menos isso, certo? Pode acontecer, pessoal, da banca pegar e trazer uma questão com enunciado e dividir os itens. Por exemplo, trouxe o casinho prático lá e perguntou: A, quanto é tal coisa? B, incide PVA no seguinte caso. C, qual recurso cabível no PAT da Bahia? Nesses casos, pessoal, vou voltar aqui. Nesses casos, pessoal, você deve responder diretamente sem esse enunciado. Então, isso vai ser muito claro de identificar pelo tamanho da questão. Então, eu chamo de questões grandes e questões pequenas, certo? Então, esse foi o nosso relatório, certo? Vamos começar agora a resolver duas questões, certo? Duas questões que a gente vai estar tratando aí no próximo bloco. Eu encerro esse bloco aqui por causa do tempo, para o arquivo não ficar muito pesado, 44 minutos mais ou menos.
em que a gente trabalhou alguns aspectos da discursiva e já começou na prática a escrever alguma coisa. E eu também mostrei para vocês, né, as provas passadas, enfim, e como será o nosso curso, tá? Encerro esse bloco por aqui. O próximo bloco, então o bloco 2, a gente vai ter a resolução de duas questões. Uma questão do tipo pequena, entre aspas, que é a resposta direta, para a gente trabalhar já alguns aspectos de como escrever, e uma questão um pouquinho maior já, para a gente trabalhar também alguns conceitos já do Código Tributário Nacional e também falar como escrever. Vamos lá.